Desde que o ser humano aprendeu a se entender de gente, né? A partir do momento do início das civilizações, né? Que o homem, de certa forma, aprendeu a pensar. Embora inicialmente de forma rudimentar, mas a partir do momento da sua evolução, na forma de agir, na maneira de convivência, a partir do momento que a sociedade foi se organizando, os seres humanos se agrupando, a partir de determinado instante da história da linha do tempo, o homem, de certa forma, aprendeu a pensar. E aí veio a filosofia da Grécia Antiga, em que os pensadores daquela época já ensinavam às pessoas, apesar do sistema ser completamente diferente da relação humana e social, ainda assim os grandes pensadores dessa época ensinavam cada pessoa que com eles convivessem a pensar e a questionar. E é por isso mesmo que, passados todos esses anos, com a evolução de tantas pessoas que aprenderam a pensar, se aprofundaram em pesquisas, em estudos, fizeram descobrimentos que existiam na própria natureza, a partir de então, evidentemente, o ser humano passou a ter uma liberdade para pensar e para o seu livre pensar e justamente confirmar aquele pensamento da Idade Antiga, da Grécia Antiga, em que se dizia que se eu penso, logo devo existir. Evidentemente que isso é uma das coisas, é um dos princípios que pode ser perfeitamente aplicado ao mundo atual. E é por isso mesmo que a gente nunca deve deixar de ser um questionador. Por mais certeza que você tenha de alguma coisa que buscam incutir, que buscam inculcar em sua mente, ainda assim você deve questionar, porque verdadeira, absoluta, não existe, porque a própria história, ou a linha do tempo da história, tem demonstrado que fatos que se passaram em vários períodos da história não são a mesma coisa que vivenciamos neste mundo modernista ou pós-modernista atual, como queiram, porque, na realidade, o pensamento, o questionamento é a essência do viver. Se você não tiver o direito, nem sequer, do livre pensar, então, minha gente, então você, caro amigo, você, cara amiga, é uma pessoa, me desculpe, mas é uma pessoa inservível e imprestável para conviver em sociedade. E por isso mesmo você deve se questionar: para que, afinal de contas, estou servindo para viver neste mundo? E por isso mesmo é que sempre tenho firmado a minha ideia em sempre questionar tudo aquilo que está à minha volta, tudo aquilo que está à nossa volta. Porque se eu existo, logo eu penso. E se eu penso, tenho que questionar. E se eu questionar, eu tenho que ter o direito do meu livre pensar. E não como querem empurrar por aí, de forma
imperativa, uma maneira de se pensar diferente, querendo se fazer lavagem cerebral a partir de determinada idade das pessoas para procurar incutir em determinadas mentalidades algo que jamais poderá dar certo e jamais deu certo em sociedade alguma. Porque sem o humanismo, sem o calor humano, sem a aproximação entre as pessoas, na verdade, a gente não será ser humano, não haverá humanidade de forma alguma. A gente já sente na pele a solidão, o isolamento de vida em que é se viver numa multidão mundial de mais de 8 bilhões de pessoas, em determinados momentos, a gente se sentir praticamente sós, como se não existisse ninguém. Então, minha gente, a gente, na realidade, tem que se humanizar mais, se irmanar mais e seguir justamente aquelas pessoas que ainda têm a cabeça pensante para nos orientar da melhor forma possível para que possamos viver esse curto lapso temporal como se fosse um momento, o último que pudéssemos viver. Porque, na verdade, essa vida não tem valor algum se a gente não se valorizar, se a gente não se irmanar e não ajudarmos uns aos outros. É isso que devemos fazer. E não procurarmos endurecer para prejudicar a maioria da população, justamente aquela que mais precisa da ajuda de todos nós. E ninguém pode, minha gente, mudar o curso da história, porque o que está feito, findo e acabado, ninguém pode jamais mudar, porque tudo isto que já foi, não se pode ser modificado. Então, o que a gente pode fazer é questionar sempre e buscar justamente melhorar para haver uma convivência mais humanizada, mais melhorada para todos nós que somos seres humanos e queremos viver em plena liberdade e sempre questionando e pensando livremente para continuarmos na grandeza do viver e desta humanidade que uma grande parte, na verdade, não vale um tostão furado. É isso que tinha a dizer, justamente para muitas pessoas que se deixam levar como o gado que manso e pacificamente vai para o corredor da morte sem saber que ali está sendo o seu último momento de vida. Então, minha gente, ninguém é gado para se deixar dominar por quem quer que seja, que esteja no poder de mando de plantão. É isso que tinha a comentar. Vamos sempre questionar, vamos sempre lutar por mais liberdade, por mais humanização e por mais humanismo e amor entre as pessoas. É isso aí, minha gente.